Nós estamos numa série, como Deus, aprendendo a ouvir a voz de Deus, né? Calma, eles estão desesperados, não era nem para ter entregue aquele papel, que eu nem sei se eu vou chegar nessa mensagem aí, entendeu? Algumas pessoas receberam como reconhecer a voz de Deus, mas nem sei se vou chegar aqui ainda, tá bom? Então calma, quem não recebeu não se preocupa. E na primeira mensagem eu dei como se preparar para ouvir a voz de Deus, né? Como ouvir, como é que o nosso coração tem que estar preparado. Na segunda mensagem da série, nós falamos como Deus fala com você, e eu não terminei, eu quero terminar hoje, eu quero fazer a revisão. Coloca aí, nesses dois, aqui, isso. Como Deus fala com você? Nós falamos, na semana, há umas 3, 4 semanas atrás, 5, 6, 7, sei lá, que Deus fala de várias maneiras, e nós falamos sobre isso, né, que de algumas formas como Deus fala para a gente, e a primeira forma é a Bíblia. Vocês lembram? Inclusive alguns de vocês devem ter ainda o roteirozinho da mensagem que nós demos, entendeu? Nós não temos mais, quem pegou, pegou, quem não pegou, anota. Nós falamos que Deus fala através da Bíblia. 2 Timóteo 3,16 diz que toda a Escritura é inspirada por Deus, né? Porque toda a Escritura sagrada é inspirada por Deus e útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira de viver. Então a palavra de Deus é a palavra viva, é a mesma palavra que criou os céus e a terra, que disse haja luz e houve. Essa palavra é a mesma palavra que está aqui escrita. Ela tem poder, gente. Essa palavra praticada na vida de alguém, ela tem poder. Eu estou há quase 30 anos aprendendo sobre essa palavra, e eu já percebi na minha vida o poder que ela tem. O poder que ela tem na vida das pessoas, o poder de cura, o poder de mudar uma vida. Você sabia que é difícil mudar uma vida? Mas Deus, essa palavra, Deus quando fala, Ele fala. E é toda, não é só uma parte. Você não pode, eu não gosto muito daquela Bíblia que diz assim, palavras de Jesus em vermelho. Eu não gosto. Sabe por quê? Porque a Bíblia toda ela é inspirada, inclusive crônicas. Alguma coisa, às vezes eu não entendo por que está ali, mas se Deus colocou é porque é importante, em algum momento da história. Então é a palavra de Deus, mesmo aquelas coisas que você não gosta, entendeu? É a palavra de Deus, então ela é a palavra de Deus, então Deus fala através da sua palavra. Aí nós falamos sobre a meditação, a leitura e o estudo bíblico, que são 3 coisas, como a Bíblia fala com a gente. Eu falei hoje para os meus alunos de com Deus, sobre a meditação, que é o comer a palavra, é o se alimentar da palavra. Básico a meditação, mas ainda tem que ter a leitura, por isso que a gente tem o Bíblia 1. Olha, eu descobri que muita gente nos jovens nunca leram a Bíblia toda, por isso que nós fazemos o Bíblia 1 quase todo ano, o ideal é todo ano. E é a leitura bíblica, gente. Em 300 dias, o pastor Davi falou na mensagem que era rápido, mas não é tão rápido. 300 dias, nós só tiramos 50 dias do ano para fazer um ano. Ou seja, não é tão rápido assim. Então dá para ler com qualidade. Se você está atrasado até abril, que nem um menino aqui, né? Tem alguma coisa errada com você, tá? Tem que batalhar porque é importante. Pastor, se eu não conseguir, se você não conseguiu, você tenta de novo ano que vem, mas é importante você ler a Bíblia, entendeu? E o estudo bíblico, que é exatamente isso que você faz no CENIB. Você diz, pastor, eu já estou fazendo o CENIB, o panorama bíblico, outra matéria e tal. Olha, essa semana uma moça, não sei se era dos jovens, ela me mandou um e-mail dizendo assim, pastor, aqui no livro Idade Espiritual que o senhor está dando, na página tal,
O livro fala que foi Abraão que viu, que estava lá com Jesus na transfiguração, mas eu estava lendo na Bíblia, é Moisés. Aí eu cocei minha cabeça, eu fui lá olhar, e não é que é Moisés mesmo? E o pastor Davi, porque na oralidade, o livro é da oralidade, né? Rapidinho a gente se confunde. Então ele falando de Abraão, ele pensou que Abraão é que estava lá, mas era Moisés. Mas eu gostei dessa menina, sabia? Porque é assim que tem que ser. Olha, não é porque eu posso endoidar, eu posso fumar uma maconha e ficar doidão aqui e começar a falar besteira. E você, pela palavra de Deus, você tem que dizer, não sou eu, o Leandro, que tem autoridade aqui. A autoridade é da palavra de Deus. Então, você tem que sim saber, e por isso o estudo bíblico, se dedicar. Se você já faz um bom seminário, um bom CENIB, já é o suficiente. Claro que pode ter mais, mas já seria o suficiente. Entendeu? Você não precisa se culpar. Eu não estou fazendo estudo bíblico, nunca mais fiz os métodos de estudo bíblico. Não, aquilo não é para escravizar você. Se você já faz um bom estudo bíblico. Eu, por exemplo, eu não consigo mais fazer todos aqueles métodos, mas eu toda semana eu estudo a Bíblia, toda semana eu tenho que fazer mensagem, toda semana eu estou atrás, toda semana eu estou cavucando aqui alguma coisa, entendeu? Fazendo estudos bíblicos, para me dar minha aula eu tenho que estudar a Bíblia. Então eu faço sim. Então se você já faz um bom seminário, você não precisa se culpar, mas você precisa se analisar, ver se está fazendo realmente. Porque se for para bandidagem, também já é outro lado ruim. Nós falamos também que Deus fala através de pessoas espirituais. Uma segunda forma como Deus fala é através das pessoas espirituais. Por quê? As pessoas têm o Espírito. As pessoas são portadores do Espírito. Então, pessoas espirituais, pessoas que já passaram pelo caminho, pessoas que têm mais experiência sobre certos assuntos. Deus fala, por isso que nós precisamos sempre nos aconselhar. A Bíblia diz que na multidão de conselhos há sabedoria. Nós precisamos nos aconselhar. Você jovem, não vai tomar uma grande decisão sem se aconselhar, sem pedir conselho. Uma decisão de casamento, de namoro, são decisões muito sérias, de trabalho, de viagem. Tem jovem que toma uma decisão muito importante, aí a gente chega, com quem você se aconselhou? Com ninguém. Isso não pode acontecer na sua vida, porque é mais fácil você cometer erros, é muito mais fácil porque você ainda é tenro, você ainda não viveu o suficiente. Por mais que você se ache o rei da cocada preta, que você ache o bam. Eu com 14 anos já estava pronto para ganhar o mundo, entendeu? Eu já me achava o máximo dos máximos. Depois de tantos anos, cada vez mais eu digo, cara, eu não sabia era nada, eu não sei nada agora, né? Então, eu preciso das outras pessoas, eu preciso do conselho das outras pessoas, eu preciso ver o que as outras pessoas me dizem, pessoas espirituais que vão me dar uma palavra, e eu vou ouvir Deus através dessas pessoas. Então, eu falei que Deus fala através dos professores, pregadores e pastores, né? Deus fala através dessas pessoas, porque é a palavra de Deus que está falando. Eu não estou falando uma coisa que eu pensei hoje, que eu imaginei. Estou falando aqui a palavra de Deus. E Deus fala através dos seus filhos. Você tem a palavra de Deus, você é o portador do Espírito Santo. Por isso, olha só, você que tem um ano de igreja, você já pode ajudar esse pessoal que entrou agora. Entendeu? Você já tem falhas? Eu também tenho. Mas os mais velhos vão ter que ajudar os mais novos. Esse é o princípio do discipulado. Sabe o que é discipulado? Sabe o que é discipulado? É a gente transformar as pessoas em discípulo, em disciplina e ensino. E por isso, toda hora, por isso que eu paro os avisos para ensinar ali a música, que a gente não tem que ficar fazendo barulho. Entendeu? Isso é discipulado, é ensino. E isso em todas as oportunidades. Olha, presta bem atenção. Aquele dia eu pedi para levantar numa aula que eu estava dando aqui, quem nunca tinha me dado um abraço. Um monte se levantou, entendeu? E é verdade, eu não conheço mais todos os jovens, eu queria. E olha que eu conheço mais do que o normal, mas eu não conheço mais todos os jovens. Então,
a minha influência com vocês, aquilo que eu posso ensinar, eu ensino daqui, entendeu? Mas o ensino do dia a dia, na igreja, o ensino eu fumo isso ou não, bebo isso ou não, eu faço isso ou não, é aí com vocês, com o seu grupo, com o seu líder. Hoje eu falei com um jovem ali que ele tinha um site esquisito, antes dele aceitar Jesus, e alguém veio me falar desse site, eu fui atrás do site, mas não estava mais o site, eu pensei assim, ele cancelou o site. Hoje eu falei com ele, né? Ele falou, não, pastor, eu apaguei meu Facebook, apaguei meu site, apaguei tudo. Falei, parabéns, está mudando, entendeu? E ele me falou assim, pastor, e agora, todas essas coisas eu estou falando mais com o meu líder, eu estou falando com o pessoal mais velho do meu grupo, eles estão me ajudando muito, e eu fiquei feliz demais, porque é isso que Deus faz, por isso que Ele diz, habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, instruam-se e aconselham-se mutuamente em toda a sabedoria. Então o papel do ensino é nós ajudando uns aos outros. Por isso que se você está passando ali, em algum lugar, e aí você vê um dos membros da igreja, que você conhece, sei lá, tomando uma cachaça, fumando uma maconha, um baseado, alguma coisa, sua obrigação é ir lá confrontar, ir lá ensinar, principalmente se for do seu GA, entendeu? O cara falou um palavrão, alguma coisa assim, você confronta, no dia a dia. Hoje eu não consigo mais estar lá onde você está, e olha que eu me esforço para estar com os jovens, mas se eu for agora lá de 2, eu vou ter o quê? Uns 30 jovens ali, só comigo. Mas quando eu não tiver, não é de 2. Inclusive, eu não gosto daquela piada quando o pastor chega. O pastor chegou, cala a boca todo mundo. Eu não gosto disso, viu? Não precisa fazer isso. É quando o pastor está lá que a gente tem que ser nós mesmos. Falar nossas besteiras. Porque o pastor fala as dele também. Então, tome esse cuidado, tá bom? Eu falei também que Deus fala através de seus filhos e... Terceiro, Deus fala através do Espírito Santo. Nós temos um Espírito Santo, o Espírito Santo dentro da gente, que a Bíblia diz que ele fala conosco. Inclusive lá no livro de 1 João, eu estou falando meio ruim hoje, né? Vou fazer o exercício do lápis. O rato roeu a roupa do rei de Roma para soltar mais. Lá em 1 João, a Bíblia fala que os evangelistas não precisariam. Para de bagunçar comigo, eu estou tentando falar mais claro com vocês. Que os evangelistas, que as pessoas não precisariam nem se preocupar com o que diriam, porque a unção que está dentro deles falaria por eles. Sabe o que ele está dizendo ali? É o Espírito Santo. É o Espírito Santo que está lá, agindo, falando conosco. E você tem que aprender a ouvir essa voz. Cara, essa semana, eu pratiquei isso várias vezes. Seu objetivo no crescimento cristão é você poder ouvir Deus através do Espírito Santo em você mesmo. Muitas vezes eu estou orando, já falei para vocês sobre isso, e Deus fala comigo. Essa semana a gente estava numa reunião para acampamento, e a gente tinha uma brincadeira especial para fazer com os líderes, muito top, uma programação especial, só que não estava fluindo, porque tinha 2, 3 caminhos para seguir. Aí, depois de muitas ideias, 1 hora de reunião, eu disse, vamos orar e vamos pedir de Deus. Aí, eu comecei a orar, sem mais nem menos. Quando eu estava orando, eu ouço uma voz. Você diz, pastor, isso é meio loucura. É meio loucura mesmo. E ele falou uma palavra para mim, 3 vezes. A palavra era jornada, jornada, jornada. Porque na dúvida tinha várias coisas, a gente não sabia que caminho seguir. E um desses caminhos era a jornada. E
E eu terminei a oração e disse, Deus já falou comigo, é jornada. Naquele momento em diante, a reunião acabou em meia hora, porque Deus deu o caminho e abriu todas as possibilidades. Então é possível sim Deus falar com você através do Espírito Santo. Claro, pode ser o seu doidinho, pode ser um bife mal digerido. Para isso, nós vamos descobrir, se der tempo, como reconhecer a voz de Deus. Podia ser a mensagem dos jovens, 2 horas, né? Por que tem que ser só 50 minutos? Que pena. Qualquer dia desse vamos fazer o viradão jovem. Fazer um culto que é das 9 da manhã até 9 da noite. Você ia aguentar? Mas assim, ia ter a praça da merenda, a pausa do futebol. Tá. Agora, continuando a mensagem, essa parte eu não dei. Uma quarta forma, e talvez você não gostou de vir para o culto hoje. É que Deus fala através da dor. Ih, pastor, para que eu vim para o culto hoje? Não adianta fugir. Porque Deus fala através da dor. Deus, Ele está muito interessado em falar com você. E muito interessado em ter um relacionamento pessoal com você e amar você. E que você o ame. Ele está a fim de conversar com você sobre qualquer coisa. Ele está a fim de ter um relacionamento. Mas muitas vezes, você simplesmente não conversa com Ele. Você simplesmente fica na mesmice, você não cresce, você não desenvolve a sua vida espiritual, você não aprende a ouvir a voz de Deus. E aí o que Deus faz? Ele usa o recurso da dor a fim de ganhar a sua atenção, se for necessário. Ai, pastor, mas é verdade. Provérbios 20, capítulo 20, verso 30, tem uma paráfrase, eu queria que você lesse comigo. Paráfrase, o que é? É quando a gente pega o versículo e faz uma interpretação viável dele. Diz assim, leia comigo. Algumas vezes é necessário uma experiência dolorosa para fazer-nos mudar nossa maneira de ser e fazer as coisas. Já ouviu aquele ditado? Se não vier pelo amor, vem pela dor? Isso é verdade. E Deus usa isso. Nem toda dor é Deus falando com você, claro, né? Nem toda pequena ferida, arranhão e dor que você tem foi culpado Deus ou Deus que quis fazer isso. Às vezes são outras coisas, inclusive o diabo. A Bíblia diz que o diabo mexe no nosso corpo. É possível. Se Deus deixar, é possível o diabo mexer. Mas, pela minha experiência, frequentemente, Deus usa a dor para diminuir nosso ritmo. É um ei. Eu tinha um amigo que ele tinha uma vida muito corrida. Ele não tinha tempo para Deus, ele não tinha tempo, ele só queria ganhar o dinheiro dele, queria trabalhar. De repente ele teve um acidente. E aí eu perguntei dele, lá no hospital, por que você acha que essas coisas aconteceram? Ele disse, Deus me fez deitar de barriga para cima, a fim de que eu pudesse olhar ele lá em cima. Ficou com a perna lá, naquela tração. Entendeu? A minha oração e o meu desejo que eu falo para Deus, Senhor, que não seja necessário isso. Eu quero ouvir. Porque eu não gosto de dor, não. Eu odeio dor, detesto qualquer tipo de dor, eu não gosto de sentir dor. Se for preciso, eu tomo uma cartela de dipirona, mas eu não gosto de sentir dor. Eu não gosto de sofrer. Então, o que eu faço? Eu já sei que algumas dessas dores são para Deus me chamar a atenção, então eu prefiro chamar a atenção quando
ter atenção com Deus quando eu não estou na dor. A minha batalha, porque a gente ora muito quando está doente, a gente ora muito quando não tem dinheiro, né? Quando os negócios vão ruim, quando as coisas vão ruim, mas quando as coisas vão bem, a gente tinha que estar o dobro de oração. E isso é a coisa mais difícil de fazer. Você sabe do que eu estou falando. É a coisa mais difícil de fazer. Mas a gente tem que se esforçar. Eu me esforço para, nos momentos bons, eu estar bem com Deus, eu tirar aquele tempo para Deus. E não é fácil, mas é necessário. Lá em Salmo 119, 67 e 71, Salmo 119, 67 e 71, os versículos, diz assim: antes de me castigares, eu andava errado, mas agora obedeço a tua palavra. Foi bom que eu tivesse sido castigado, pois assim aprendi os teus mandamentos. Uau! Eu prefiro aprender antes, mas se Deus precisar, Ele vai agir comigo, Ele vai agir com você, Ele vai te castigar. Como um pai ama o filho. A Bíblia fala várias vezes, fala no Velho Testamento, fala no Novo Testamento sobre isso. Que é como um pai que ama o filho, não vai deixar ele. Então, se for preciso, ele castiga. E a dor é Deus chamando a nossa atenção. A dor chama a nossa atenção. É o aparelho auditivo que Deus coloca em nós para que nós possamos ouvi-lo. Deus sussurra em nossos ouvidos através dos nossos prazeres, mas Ele grita conosco em nossa dor. É que Ele está gritando: escuta, muda, transforma. A dor é o megafone de Deus. É Deus tentando te chamar a atenção. Quando você está com dor, Deus está dizendo: ei, alguém aqui quer ajudar você. Você pode contar comigo. Eu ajudarei você nos tempos difíceis, se você me permitir. Dor é a maneira que Deus frequentemente chama a nossa atenção. Então, eu não sei o que você está passando. Às vezes é a dor de perder um namorado, uma namorada, chama de dor de cotovelo, né? Às vezes é dor mesmo de não ter dinheiro, é a dor da separação dos seus pais. Eu não sei o que é que você está passando, mas a pergunta é: será que não é Deus falando? Ei, muda, te liga, o que está faltando para você crescer? Por que é tão importante realmente ouvir Deus falar? Por que é tão importante? Tem 3 razões. 3 razões. Por que é importante Deus falar? Primeiro, eu tenho certeza de ser filho. Fale comigo. Tenho certeza de ser filho. Foi fraco. Tenho certeza de ser filho. Para acordar essa pessoa que está do seu lado. Tenho certeza de ser filho. Agora sim. Então, a prova que você realmente conhece Jesus é que você tem um relacionamento e que você ouve Deus falar com você. Lá em João 10, versículos 14 e 16, João 10, versos 14 e 16, Jesus diz que eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Tenho ainda outras ovelhas que não estão deste aprisco, lá em Manaus, e essas também me importa conduzir, e elas ouvirão a minha voz. Você tem ouvido a voz de Deus? Se Deus não está falando com você através da Bíblia, se Deus não está falando com você através
das pessoas espirituais. Se Deus não está falando com você através do Espírito Santo, se Deus não está falando com você através da dor, é sinal que talvez você não seja filho. Mas se você for filho, você vai ouvir Deus, Deus vai falar, Deus vai cutucar você. Quantas vezes eu estava indo para um caminho, eu estava sentado aí onde você está, aí o pastor do nada conta a minha história, conta o meu jeito, aquele caminho que eu ia, e eu digo, não, eu tenho que mudar, é Deus falando comigo diretamente, aí eu mudo, eu tenho medo, é Deus me avisando, porque sabe, primeiro Ele fala através do Espírito, e das pessoas, a dor é o último recurso, foi o último ponto. Então, aprenda a ouvir a Deus. Aprenda a ouvir. Se o Espírito está aqui, Ele vai decodificar isso aqui. E Ele vai poder se comunicar com isso aqui. E você vai crescer. Certa vez, ia um índio, 2 rapazes andando, um índio e um branco. Estavam passeando numa cidade grande. Era de tardezinha, depois de uma chuva, e eles estavam numa avenida central com um jardim no meio. O movimento, tanto de veículos como de pessoas que voltavam do trabalho, era enorme. E de repente o índio falou: eu estou ouvindo um grilo cantar. Impossível, disse o branco. Como que nesse barulho todo você vai ouvir o canto de um grilo? Mas o índio insistiu que ouvia. E para provar, depois que o farol fechou, ele levou o amigo até o canteiro central da avenida, afastou as folhas e apontou para o animalzinho. Continuaram andando na calçada no meio da multidão, e disfarçadamente o índio deixou cair no chão umas moedas que tinha no bolso. Várias pessoas ouviram o barulhinho delas e olharam na direção. Está vendo? Disse o índio. Eu escutei o grilo porque estou acostumado com seu canto. Essas pessoas escutaram as moedas caírem porque estão acostumadas com o barulho das moedas. Nós ouvimos aquilo que nós amamos. Isso é profundo, dá uma camisa. Vou anotar essa daí, Flávio. Alguns de vocês talvez sejam novos crentes. E quando você começa alguma coisa, algumas vezes é um pouco difícil entender. É Deus falando comigo ou não? Você não está acostumado com a voz dele. Mas não se preocupe, você vai cada vez mais conhecer a voz do seu Pai. Você vai se acostumar. Quando a minha esposa me liga, ela não diz, senhor Leandro Caiado, aqui é a senhora Fabiana Caiado, querendo falar com o senhor. Não, ela diz, e aí? Mó? Ela fala assim, ela faz mais bonito, mó? Ela conhece a minha voz, e eu conheço a voz dela. A gente não precisa mais se apresentar. Você vai aprender, com o tempo, a ouvir a voz de Deus. E você que já é velho na igreja, cuidado. Isso pode provar se você é filho ou não, se você não ouve Deus, se você continua na mesmice, se Deus não está falando, se você está aqui só porque está num clube ou numa boa igreja. Cuidado, você tem que estar aqui porque você está ouvindo Deus. E tem um relacionamento com Ele. Deus não quer religião, Ele quer relacionamento. Segunda coisa que é importante você ouvir Deus falar: protege-me contra erros. Hebreus 12, 25 diz: cuidado, não rejeitem aquele que fala. Se os que se recusaram a ouvir aquele que os advertia na terra não escaparam, quanto mais nós, se nos desviarmos daquele que nos adverte dos céus. Ou seja, cuidado. Então a gente tem que ouvir Deus para a gente não cometer erros. Uma vez, eu disse para a Fabiana, amor, está muito caro gasolina. Vamos comprar uma moto. A gente chegou lá na coisa da moto, doido de saláriozão imenso da minha esposa. Eu estou contra-cheque, o cara sorriu. De coloca aí quantas vezes?
Dava para comprar em 24 vezes a moto, olha. Ele coloca 24 vezes. Aí na hora que ele estava fechando, caiu o sistema. Aí ele coçou a cabeça e disse: Senhor, não caiu o sistema. O senhor pode vir, olha, mas por esse salário, por essa condição, moto tal, o senhor pode, sem problema nenhum, amanhã? Amanhã eu venho, já tinha orado. Senhor, se não for tua vontade. No outro dia eu chego lá, a gente chega lá, o cara disse: Senhor, eu não sei o que aconteceu, nunca aconteceu isso. O banco negou o financiamento. Eu sorri. Deus não queria naquele momento que eu andasse de moto, eu não tinha maturidade suficiente. Hoje eu já tenho, tá, Senhor? Eu vou até tirar minha carteira para me andar de Harley Davidson com a minha gata. Em Las Vegas. Aí, brincadeira. Aí, no mesmo dia a gente saiu, veio aqui na Via Marconi e saiu com um carro 0 km. Mesmo dia. O que eu ouvi? Deus falando comigo: eu não quero que você ande de moto agora, meu filho, futuramente talvez. Quando eu ouço Deus, Ele me protege contra erros. Assim também um apartamento que eu ia comprar ali no João Bosco, a gente chegou a dar 8 mil de entrada. 8 mil a gente deu de entrada no apartamento do João Bosco, aqueles que a caixa, entendeu? Já estava tudo certo, a caixa. Quando chega lá para pegar o documento, a caixa diz: olha, infelizmente não deu certo, me desculpe, tá? Dê para cá meu dinheiro. Tem problema nenhum, me livrei. Eu ouço Deus, entendeu? E terceiro, é o segredo, porque é importante ouvir Deus falar. É o segredo de uma vida produtiva. Ouvir a Deus regularmente a cada momento. Você, quando tem Deus, você é mais feliz, você é mais bem sucedido. Você que é filho de Deus e ouve a palavra de Deus, você vai dar certo, porque Deus não erra. Eu falei para os meus alunos de Um com Deus: eu vim de Taquatiara sem lenço nem documento, sem dinheiro do banco, sem parentes importantes e vindo do interior. Entendeu? A única coisa que eu fiz, ouvir Deus e seguir. Hoje, eu tenho tudo que eu gostaria de ter. Confiei nele e ele fez da minha vida um sucesso, para a honra e glória dele. Você pode também. Sucesso, anote essa palavra aí, essa frase: sucesso é conhecer a vontade de Deus e estar bem no centro dela. Sucesso é conhecer a vontade de Deus e estar bem no centro dela. Quando você conhece a vontade de Deus, se é trabalhar numa igreja, você vai trabalhar na igreja. Você vai ter sucesso. Se é ser o médico, ou um enfermeiro, ou um professor que vai mudar vidas, que vai se evangelizar, que seja. Isso é o verdadeiro sucesso. Se você quer causar um grande impacto com a sua vida, se você quer ser eficiente, realmente é muito simples. Volte-se para Deus, faça o que Ele diz para você. Deus está dizendo para você: quer brilhar? Cola em mim que tu brilha. É Deus que está dizendo para você. Deus está falando com você e Ele usa todos esses métodos. Hoje eu estou vendo Ele falando com você aqui, porque não sou eu que estou falando isso, é Ele. E ainda dá tempo. E a gente vai encerrar fazendo aquela oração daquela música. Tem aí? Peça de Deus para ouvir a sua voz. Peça de Deus. Deus vai falar com você cada vez mais. Depois da conferência a gente termina. Tá bom? Quem já pegou, pegou. Quem não pegou, não pega mais. Já? Quem souber canta. Meu Jesus, fale para Ele. me leva pra perto de Ti, me leva onde eu possa ouvir a Tua voz,
Pois quando eu escutar, eu quero ouvir tua voz, Senhor. de todo Eu o vou coração obedecer. Por mais que seja obedecer. aquilo que eu não quero. Cura meu coração, faz de mim tua vontade, pois só na tua vontade eu posso me completar. Eu posso me completar. Então me leva, Senhor, ergue teus braços pro Pai e clama. Ouvir tua voz, é onde eu posso ouvir tua voz, Senhor, me leva onde eu posso ouvir tua voz, aos teus pés, Senhor, aos teus pés, meu Jesus. Leva pra perto de ti, me leva onde eu posso ouvir a tua voz, pois quando eu escutar, de todo o coração obedecerei. Apesar de Senhor, me leva algumas vezes, leva onde eu posso ouvir tua voz, até nos momentos bons, fala com essa igreja, fala através da tua palavra, fala com esses jovens para que eles tenham sucesso na vida, Senhor. leva onde eu posso ouvir, Leva eles ao centro da tua vontade, Pai. aos teus pés. Amém. Que Deus te abençoe. Até amanhã.